foi quando a gente entrou no processo de mudar um pouco a empresa. Eu entrei na empresa, eu me formei, né? Ainda dei aula uns anos. Em 87, eu falei pro meu pai, você não precisa de ajuda aí? Tá de saco cheio da aula. É difícil, né? A profissão de professor no Brasil não é fácil, né? Eu gostava muito do que eu fazia. Gosto até hoje, tenho saudades. Eu era professor de natação, era a minha área que eu me especializei, que eu sempre gostei. Que legal. Mas chega uma hora que você tem que, né, ou vai realizar teu sonho, ou vai tentar ganhar dinheiro. Às vezes você não consegue conciliar as duas coisas. É legal quando você consegue conciliar as duas coisas numa coisa só. Mas eu abri mão daquilo, fui trabalhar com meu pai em 87 para 88. E aí, trabalhando com ele, eu claro, mais jovem, né, com mais ideias, apesar de não ter o feeling comercial, mas a gente não é burro, né? A gente é esforçado. Então, eu comecei a aprender com meu pai, eu saía com meu pai para visitar cliente dele, para entender como é que ele fazia, né? Conhecer a mercadoria, enfim, como é que era o negócio, né? E depois de um tempo, trabalhando com ele, eu falei, pai, a gente precisa mudar um pouquinho, né? A gente precisa começar a ter mais gente para trabalhar, né? Para a gente poder vender mais, né? Para poder crescer. Porque naquela época, aquele funcionário que trabalhava com meu pai foi embora, ficou só eu e ele. Mas continuava o mesmo esquema. Nós dois vendíamos, né? A gente vendia segunda, terça e quarta. Na quarta noite, a gente começava a separar os pedidos. Meu pai ficava lá tirando as notas. E no dia seguinte, cedinho, eu carregava, nós tínhamos um opalão. Eu carregava o opalão e eu fazia entrega em toda a clientela, os que eu atendia e os que meu pai atendia. Entendi. Isso foi um tempo. Isso também focado em Bravox e... assim, Bravox era 90% do faturamento da Cavazane. Era o carro-chefe da Cavazane. A Bravox eu tenho muito orgulho, né? Não é à toa que eu trouxe o kit 2 vias dela para distribuir. Sim, sim. A Bravox é um grande parceiro hoje, mas naquela época era um parceiro fenomenal, né? Espetacular. Queremos receber alguém da Bravox aqui um dia, hein? Foi indicação de... A gente já conversei, já me passou um contato. Legal, legal. A gente sempre foi muito grato à Bravox, porque nós fizemos uma parceria muito boa, né? Que começou com meu pai lá em 60 e alguma coisa. A Bravox é de 50 e pouco. E ela sempre nos deu muita oportunidade para vender os produtos dela e a gente... A empresa foi montada por causa dela e durante muitos anos... Tem um carinho, tem uma gratidão legal. Tem um carinho. Eu quando escuto falar alguma coisa da Bravox ruim, dói em mim, sabe? Porque eu quase que considero como se fosse minha empresa também. Tenho um carinho como se fosse minha empresa. Porque essa empresa foi a grande alavancadora da Irmãos Cavazane. Quem impulsionou, né? Jamais eu cheguei a parar de trabalhar com eles. Essa é uma história que, se der, a gente até conta aqui hoje. Agora vai ter que contar, né? Mas o Fábio é muito tieto. É bom, ele fica quietinho ali só para ver o que ele vai perguntar. Ele fica quietinho ali. É treta? Ele fica verminando. Mas não deixou de ser uma treta. É polêmico? Polêmico é o que eu mais gosto. Não é polêmico, é uma decisão já sei. de um departamento que comercial. Que ano que foi isso aí? Né? Eu vou acertar o que foi. Que ano que foi? Não, fala o ano. Aí eu vou dizer o que foi. Aí tá... 90 e... Não foi. Então não é o que eu tava pensando. Eu entrei em 95. Deve ter sido 99, se fosse 2000. 2000, mais ou menos. Se fosse antes, eu ia falar assim, ele parou de trabalhar com a Bravox para vender Harley ou Novik. Aí a Bravox cobrava. Não. Entrega a idade. Né? O Sérgio rindo lá. O Sérgio entregou a idade. Foi Novik e entregou a idade. Na verdade, então, a gente... aí eu falei pro meu pai, a gente precisa... Porque meu pai não tinha esse sonho, sabe assim, para ele, ele tá comprando, vendendo, ganhando dinheirinho dele, tava sustentando os filhos, ele tava bom, sabe assim, não era ganancioso, não que eu seja, pelo amor de Deus, mas assim, a gente vem com aquela coisa de empreendedor, né, de fazer a empresa crescer, né? E aí, depois de um tempo, também fui pegando a manha da coisa, fui conhecendo o mercado, conhecendo os concorrentes. Aí eu falei, vamos começar a contratar representante. Aí a gente começou a contratar representantes. O Belia foi o segundo, né?
Primeiro eu contratei um motorista para fazer as entregas no meu lugar, para eu poder ter mais tempo, até para comprar. Aí passei eu a ser o comprador. E meu pai, devagarinho, ele foi passando as coisas para mim, porque meu pai já não era novo, né? E eu ia ser o sucessor dele, então ele foi delegando, eu fui assumindo, né? Conforme ele foi vendo que eu fazia as coisas direito. Devo ter feito muita cagada, mas... Nossa. Desculpa aí a palavra. Não, Mas, Mas- a sua referência era muito boa, né? Pelo que você está falando. né? É, Então, e aí a gente foi ampliando a equipe, né? Foi contratando mais vendedores, né? Aí mais motoristas, né? E aí a Cavazzani foi crescendo, né? É uma empresa hoje, com todas essas palavras, eu agradeço, né? A consideração. Mas a nossa empresa é uma empresa de médio porte. Ela, honestamente dizendo, não é uma pequena empresa, também não é uma grande empresa, enorme, né? É uma empresa de médio porte, é uma empresa séria, né? É uma empresa sadia, né? Uma empresa que toma cuidado a cada passo que dá. Eu nunca gostei de dar um passo muito grande, mas a gente sempre deu pequenos passos, sempre para frente. sempre evoluindo, né?